Graça e paz, Deus abençoe a todos. Um dos textos para hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, do capítulo 24, 17 a capítulo 25, versículo 4. Vamos à leitura. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus daquele povo te resgatou. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Quando estiveres ceifando a colheita em um campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti e em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixa-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faze somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Graças a Deus pela sua palavra. A legislação oferecida a Israel, apresentada a Israel por Deus através de Moisés, ela sofreu uma adaptação encontrada no livro de Deuteronômio. Por que uma adaptação? Porque ela está sendo moldada para ser aplicada num ambiente fixo. Durante aí um longo período, né, 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto, uma vida seminômade. Eles paravam por um período em lugares específicos e ali, debaixo da graça de Deus, eles viviam as suas vidas. Havia uma economia no deserto, tá bom? Havia uma economia, havia uma atividade econômica, havia uma atividade mínima de agricultura, havia uma pecuária, havia a vida ocorreu no deserto. Um livro que eu sempre procurei é A Economia do Deserto. O que nós sabemos é que, mesmo havendo essa atividade econômica de um povo aí seminômade, nós sabemos que não era suficiente. Não era suficiente. Em inúmeras ocasiões, a intervenção divina era totalmente e absolutamente necessária para garantir a sobrevivência daquele povo, daquela nação. Por exemplo, o maná. O maná, que era um alimento. Por que Deus enviou o maná? Porque eles não produziam alimento suficiente. Pelo menos não o suficiente para que todos fossem beneficiados. Então, o maná é bênção de Deus, que foi contínuo na vida do povo de Israel nesse período de 40 anos. Quando eles ingressaram na terra, primeiro dia na terra da promessa, acabou o maná. Vez ou outra, você vê as narrativas, o povo reclamando que não tem água, nós vamos morrer, os animais vão morrer, e Deus intervém providenciando água. Em outras ocasiões, encontraram água, mas a água era imprópria para o consumo. Deus intervém e purifica aquelas águas. Moisés agindo em nome de Deus, abençoando o povo. As relações sociais continuaram. As pessoas imaginam que o povo no deserto, erroneamente às vezes, era eram todos no mesmo padrão, todos no mesmo nível. Até os filmes, né, Hollywood não só Hollywood, outras colocam o povo que sai do Egito como se fosse uma nação de esfarrapados, né? Sem, não é bem assim.
havia níveis, mesmo entre os escravizados, havia condições sociais distintas e havia condições econômicas distintas, tá? Então, havia uma dinâmica, havia uma organização social, as estruturas dos judeus foram preservadas, mesmo no ambiente de escravidão. Aquelas tribos que se dedicavam à pecuária, é, quando no Egito, continuaram se dedicando a essa atividade, mesmo debaixo do controle, submissos a, ao faraó, eles tinham uma atividade econômica, eles tinham uma vida, a vida tinha uma dinâmica. Então, era uma nação organizada. O que Deus insiste aqui é que a misericórdia com a qual eles foram tratados por Deus durante aqueles 40 anos, sendo libertos da escravidão do Egito e também sustentados por Deus naqueles 40 anos, isso deveria refletir a legislação e a vida dos judeus. Então, aqui nós temos os princípios de misericórdia gravados na legislação mosaica. Os legisladores deveriam agir com misericórdia. A atividade econômica não deveria ser totalmente voltada, conduzida pela ganância. O agricultor deveria permitir que da sua produção aqueles, os famintos, os necessitados, tivessem acesso. Então tem toda essa legislação no tocante a colheitas aqui. Começa falando das roupas, né? Não tomarás como penhor a roupa da viúva. Quando alguém pedia, às vezes, algum empréstimo, a garantia que alguns exigiam era, você vai, mas a pessoa tirava as roupas, na verdade era como que um sobretudo, seria a parte das suas vestes que a pessoa usava à noite, como se fosse o cobertor para dormir. Naquela região, as noites são mais frias um pouco, né? Muito embora o dia seja quente, durante a noite a temperatura cai. Então está falando das leis de misericórdia. Você, caso a pessoa era comum isso, né? A pessoa deixava como garantia o seu cobertor, afirmando que muitas vezes o empréstimo era tomado pela manhã para ser pago no final daquele dia. Nem tudo era dinheiro, às vezes era algum alimento, alguma necessidade, e a pessoa providenciava os meios para pagar. Era comum tomar um penhor. E a legislação entra nos mínimos detalhes. Você não exigirá da viúva, daquela que nada tem, quando você se dispuser a ajudar a fazer um empréstimo, você não vai tomar o cobertor. E caso o faça, depois tem as determinações, esse deve ser devolvido à pessoa à noite, para que ela tenha com o que se aquecer. São leis de misericórdia. Durante a colheita da produção agrícola, o proprietário não devia ordenar a recolheita, né, a catação. Deveria permitir ali que o que foi esquecido fica lá no campo. Então, que os que trabalhavam na colheita faziam uma colheita contínua e os trabalhadores não retornavam para fazer uma nova colheita dos grãos que haviam esquecido. E se esquecessem algum feixe lá, deveria ser deixado nos campos, porque depois dos trabalhadores vinham os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou seja, os desempregados, os necessitados. Todas essas leis aqui são leis de misericórdia, o que envolve também as plantações de uva, as plantações de azeite. Do que a terra produz, uma parte deveria ser deixada aqui para sustento dos necessitados. Então, é o princípio de misericórdia, é um princípio de compaixão que deveria regulamentar todos os aspectos da vida do povo de Israel. Marco, isso foi feito? Em parte sim, em parte não. Às vezes sim, em outras ocasiões não. Tá bom? Uma coisa é a pessoa ter a orientação de Deus, né? Ter o conhecimento da legislação. Outra coisa é aceitar viver
em conformidade com essa legislação. Mas via de regra, muitos desses princípios foram sim respeitados por, por alguns ou por longos períodos. E procuraram, pelo menos os profetas sempre insistiam nesse aspecto, né, para que a graça, a misericórdia fosse algo presente na economia do povo, na sociedade daquele povo. O texto sagrado, ele é rico nessa preocupação. E fala aqui da aplicação da lei, da aplicação da justiça. Nós já falamos, né? No Novo Testamento, nós falamos, fala-se muito do perdão, fala-se muito do perdão. Porque perdão é a renúncia à vingança. No mundo antigo, vingança era praticamente um direito ou uma obrigação. Alguém te fazia um mal, você era assim o mundo, era assim as organizações sociais. O povo de Israel deveria confiar nos juízes, porque os juízes deveriam julgar de acordo com a palavra de Deus. E no julgamento, esses juízes deviam ser isentos. Em parte eram os anciãos, né, os mais velhos, nas tribos, nos vilarejos, nas cidades que promoviam. Nas cidades mais organizadas haviam grupos de nomeados pelos reis, pelos governadores locais que executavam essa atividade. Na monarquia, essa atividade se torna muito mais bem organizada. Além dos anciãos, tem a figura dos representantes do Estado, que cuidavam das coisas do rei e também atuavam na fiscalização da justiça. Tá? E fala aqui da briga, dos tribunais, dos juízes, fala das punições. A punição muito comum naquele tempo era o espancamento por varas, né? Pena de açoites. A pessoa devia ser colocada no chão e ele era espancado. A lei aqui está estabelecendo um limite. Não deveria nunca ultrapassar 40 açoites. Nunca. Nunca ultrapassar 40 açoites. Então, a lei estabelece limites para a execução da justiça. Ou seja, por causa de uma briga, por conta de uma afronta, não poderia aquele que foi culpado, responsabilizado, sofrer uma punição que o deixasse inválido, ou que colocasse a sua própria vida em risco. Tá? Então, é o estabelecimento de limites. Os limites se encontram na palavra de Deus. O texto não tem a preocupação de querer que nós voltemos ao passado, que se estabeleça penas de açoite, espancamentos ou coisas dele. Não é isso. Não é esse o princípio da Bíblia. Não é esse o fundamento da revelação. O fundamento da palavra de Deus é que devemos aceitar todos os limites impostos pela sua palavra, permitindo com que a vida da dinâmica social, né, as nossas vidas pessoais, a nossa vida familiar, a nossa vida social, tenha a marca da misericórdia, a marca da compaixão. Por isso fala, não, a maldade não pode, a maldade, a ganância, por isso que fala aqui do boi, né? Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Ou seja, o animal que está trabalhando ali, algumas pessoas, por maldade, né, colocavam uma proteção para impedir o animal de comer. Isso era vetado em Israel. O animal que está sendo utilizado como força de trabalho, não tinha agricultura, não tinha. Quem tinha um boi já estava feliz, né? Quem tinha dois, três para o trabalho, então já estava muitíssimo bem. O animal se alimenta daquilo do campo onde ele está trabalhando. Então, a maldade era proibida. O povo, a nação, nas suas atividades sociais e econômicas e também no exercício da justiça, deveria ter ali em mente a consciência de que a misericórdia
A misericórdia, a compaixão eram as características desse povo, porque esse povo foi tratado com misericórdia, esse povo foi tratado com compaixão. Deus sempre demonstrou o seu favor para com essa nação. E nós também. Esse é um convite, né? Esse é um convite, essa é uma provocação, porque o Todo-Poderoso Deus, ele costuma respeitar as nossas decisões. Se a pessoa não quer, ela também não será obrigada. Também não será obrigada. Deus assim decidiu governar o universo. Algumas pessoas até ingenuamente falam assim, mas por que Deus já não obriga se ele é tão poderoso? O que revela o poder eterno de Deus é que ele não se vê preocupado em obrigar absolutamente nada, porque o resultado final será exatamente aquele que ele propôs, que ele estabeleceu. Por isso ele concede liberdade aos homens para que, caso queiram, de todo o seu coração, sirvam a esse Deus. Se não o quiserem, as consequências serão aquelas que todos já sabem. Mas participar da graça de Deus, participar do amor de Deus, viver uma vida de comunhão com esse Deus, implica em que nós aceitemos os limites e os princípios estabelecidos por Deus. A misericórdia é um desses. E é disso que esse texto de Deuteronômio está falando. É muito mais do que o registro dos costumes de séculos e mais séculos, milhares de anos atrás. É muito mais que uma imposição cultural. É o estabelecimento de um regramento que tem a graça e a misericórdia como fatores predominantes. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te